Hoje é a nossa terceira quarta-feira em preparação para o Natal do Senhor. De esperança em esperança, preparando o Natal do Senhor. Para essa quarta-feira, eu intitulei a nossa reflexão José, a humildade como serviço por amor. Portanto, nós iremos tratar desse personagem fundamental dos evangelhos da infância. José, esposo de Maria, pai de Jesus de Nazaré. Através de uma carta apostólica, Patris Corde, por ocasião dos 150 anos da declaração de São José como patrono da Igreja Universal, pelo Papa Pio IX, em 1870, o Papa Francisco declarou o ano de 2021, ano de São José. A bem da verdade, convenhamos, passou-nos desapercebido. Quem se lembrou? Eu não observei ou tive conhecimento de algum evento significativo que marcasse de fato a celebração desse ano. O Papa Paulo VI, na homilia do dia 19 de março de 1966, festa de São José, disse o seguinte: esse é o segredo da grandeza de São José, em perfeita consonância com a sua humildade, ter feito da sua vida um serviço, ter feito da sua vida um serviço, um sacrifício ao mistério da encarnação, à missão redentora que é conexa à encarnação. Ter usado da autoridade legal de pai, que dele se esperava sobre a Sagrada Família, para fazer dom total de si, da sua vida, do seu trabalho. Ter convertido a sua vocação humana ao amor doméstico na sobrenatural oblação de si, do seu coração e de toda a sua capacidade, no amor posto a serviço do Messias, germinado na sua casa. Seu filho nominal e filho de Davi, mas na verdade, filho de Maria e filho de Deus. Continua o Papa Paulo VI, servir Cristo foi a sua vida, servi-lo na humildade mais profunda, na dedicação mais completa, servi-lo com amor e por amor. Aqui termina a citação do Papa Paulo VI. Quisera, nesse terceiro dia de nossa preparação para o Natal do Senhor, dar destaque a essa figura quase esquecida dos comentários ou subsídios para a preparação do Natal. José, esposo de Maria e pai de Jesus de Nazaré. Dele não há sequer uma palavra saída de sua boca em todo o Novo Testamento. O destaque é dado a Maria, mãe do Senhor. Talvez, quem sabe, por razões apologéticas, isto é, para reforçar a paternidade divina do Verbo de Deus feito carne. No mundo em que as pessoas buscam protagonismo,
São José, na sua humildade eloquente, é uma figura profética, em que a prioridade de sua vida é dada à palavra, ao desígnio salvífico de Deus, ao amor silencioso, expresso em obras. A propósito, Santo Inácio de Loyola, na contemplação de conclusão dos exercícios espirituais, faz duas observações preliminares. A primeira é que o amor deve pôr-se mais em obras do que em palavras. E a segunda, de Santo Inácio, o amor consiste na comunicação mútua, isto é, que aquele que ama dê e comunique ao amado o que tem ou pode, e igualmente, por sua vez, o amado ao que ama. Peço a todos que tenham diante de si o presépio e fixe, sobretudo, ao olhar para o presépio, o seu olhar em São José. Passemos antes pelos textos do Novo Testamento que mencionam José. Primeiro, é dito que ele era carpinteiro, um artesão da madeira. É o que nós encontramos no capítulo 13, versículo 55 do Evangelho segundo São Mateus. Em segundo lugar, o Evangelho nos informa que ele estava prometido em casamento a Maria. Depois, que ele era um homem justo, isto é, uma pessoa que cumpria de modo irrepreensível os mandamentos da lei de Moisés. Em quarto lugar, é que São José era uma pessoa disposta a fazer a vontade de Deus manifestada na lei do Senhor. E, sobretudo, essa disposição aparece no Evangelho segundo São Mateus em 4 sonhos. Em quinto lugar, se diz que José, depois de uma longa e cansativa viagem de Nazaré a Belém, viu nascer o Messias num estábulo, porque não havia lugar para eles, para ele, para Maria e o menino na hospedaria. Em sexto lugar, o Evangelho nos diz que José foi testemunha da adoração dos pastores e dos magos do Oriente que foram visitar o menino recém-nascido. Em sétimo lugar, nós encontramos José, um homem corajoso. Ele teve a coragem de assumir a paternidade legal de Jesus. Em oitavo lugar, no templo, juntamente com Maria, sua esposa, ele ofereceu o menino Jesus, seu primogênito, ao Senhor, conforme a lei de Moisés, e escutou surpreso a profecia de Simeão acerca do menino. Em nono lugar, o Evangelho ainda nos informa que para defender o menino da fúria de Herodes, ele foi para o Egito. E em décimo lugar, com a morte de Herodes, ele retornou à sua pátria e viveu no escondimento na pequena cidade de Nazaré, na Galileia. Em Mateus, capítulo 1,
versículo 18 a 25, que eu espero vocês leiam. Lá se narra de modo peculiar a missão de José. A geração de Jesus, neste relato, é o centro da narração. Aí é posto em evidência o nome de Jesus, que aparece em inclusão no início e no fim desse trecho do Evangelho. A importância do papel de José consiste no fato de que ele tem por tarefa inserir o Filho unigênito de Deus na linhagem dos ancestrais de Israel. Nós poderíamos ainda nos perguntar, para esclarecer ainda melhor o texto que eu venho de citar, qual é o papel de José na encarnação do Verbo de Deus? O versículo 19 do capítulo 1 de São Mateus nos informa, como eu já disse, que José era um homem justo. Ele se inquieta, como nós nos inquietamos tantas vezes, mas José se inquieta não acerca da virtude e da retidão de sua noiva Maria, pois é em um outro plano que o texto mateano o situa. O que inquieta José é a relação com a criança e a sua missão em relação a ela. Se o texto diz que José era justo, é no sentido em que ele buscava preservar Maria através de uma decisão de clemência. Ele não queria, diz o texto, difamá-la publicamente. Essa atitude de José revela não somente a sua sabedoria e seu autocontrole. Era sábio, tinha controle sobre si mesmo, é verdade. Mas o texto se interessa, sobretudo, por enfatizar a sua benevolência, sinal de misericórdia generosa e magnânima. Para a comunidade mateana, preocupada em apreender o sentido teológico das coisas, dizer que José era justo é como afirmar que ele sintetiza, de certo modo, em sua pessoa, a atitude dos justos do Antigo Testamento, no sentido em que Noé, por exemplo, caminha com Deus, ou no sentido em que Abraão creu no Senhor. O anjo do Senhor aparece a José em 4 sonhos, e aí revela a vontade de Deus para José e a sua missão em relação a Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus também sempre nos envia o seu anjo para nos mostrar em sonho ou de tantas outras formas como o nosso caminho continua. O anjo do Senhor sempre aparece quando em nós está nascendo algo novo, quando vamos nos aproximando mais do sonho original de Deus. Para que a criança divina possa crescer em nós, são necessários o anjo, o sonho e nossa obediência a Deus. Então, aquilo que o anjo promete se encarnará em nós e impregnará
toda a nossa vida. Que São José, servo por amor, interceda junto a Deus por todos nós e nos alcance de Deus a graça do conhecimento interno e pessoal do Senhor, que por nós se fez homem. Termino com essa bela oração desta carta apostólica Patris Corde. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo mal. Amém. Até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.